Ora, muito boa tarde. Como é tradicional, começaremos 10 minutos depois da hora. Entretanto, a não ser que dormir a pela hoje o tema do dia serão sucessões. Começamos assim um novo capítulo. Ainda faltam 5 minutos até começar a falar de sucessões. Se alguém tiver uma dúvida, diga agora. Diga o microfone e diga. O tema de sucessões é algo que vocês já conhecem. No entanto, na aula 2 vocês vão ouvir coisas que já conhecem e provavelmente algumas coisas que não conhecem. De maneira que não assumam que já conhecem este capítulo. Professor, ainda posso fazer uma pergunta? Pode, diga. Tudo bem, então. Relativamente à última aula, nós tivemos a ver que um conjunto era numerável se tivesse as propriedades, era subjetiva e injetiva, certo? Não. Não. Não é o conjunto. Portanto, vocês omitir um bocado. Portanto, um conjunto é numerável se existir uma aplicação bijetiva dos naturais sobre esse conjunto. Ok? Portanto, a definição é essa. Sim, diga. Professor, ali é ilimitado, não é? Ilimitado, sim. Ok. Eu vou já dizer isto daqui a 2 minutos.
Pois bem, vamos falar de sucessões que muito simplesmente são um tipo particular de funções. Embora tradicionalmente se use uma notação diferente para sucessões do que para funções. Em matemática, muitas vezes, usam certas notações para realçar de maneira mais ou menos explícita qual o contexto em que estamos a trabalhar. Com sucessões acontece isso. Sucessões definidas, portanto, o domínio dessas funções terá que ser um subconjunto ilimitado de números naturais. Okay? Porque é que o exige ilimitado? Porque nós vamos querer falar de limite de uma sucessão, portanto, o interesse da noção está, do nosso ponto de vista aqui em cálculo, é poder falar de limites de sucessões e só o domínio fosse um conjunto definido, não faria sentido estar a falar em limite. No entanto, o domínio não precisa ser o conjunto de todos os naturais. Okay? Nós vamos lidar com sucessões com valores reais. Portanto, os valores são reais, mas por brevidade de linguagem nós chamaremos simplesmente sucessões. A seu tempo vocês lidarão com sucessões em RN, sucessões em CN, por aí fora, mas esse tempo ainda demora um bocado a aparecer, não é? Pois bem, exemplos de coisas destas, alguns deles que são extremamente familiares, outros não. Portanto, convém pensarmos um bocadinho nos exemplos que conhecemos, mais ou menos. Se eu definir uma função definida nos naturais positivos, que é simplesmente o calcular o inverso desse natural positivo, portanto, calcular 1 sobre n, isso é uma sucessão. Reparem que 1 sobre n não está definido para n igual a 0, portanto, é por isso que eu não disse que as sucessões eram definidas em todos os naturais, mas vou emitir uns quantos. Geralmente o que eu vou emitir é um número finito de naturais, a sucessão não está definida. Mais uma vez, isso não é preocupante, porque aquilo que me vai interessar, em geral, é o limite. Ok? E vou dizer que 1 sobre n, esta fórmula, é o termo geral da sucessão, e quando quiser falar de um termo geral de uma sucessão, portanto, a expressão que me dá o processo de cálculo da sucessão, eu escreverei algo assim. A em n é igual a 1 sobre n. Portanto, seria algo com uma notação de funções, eu faria A parênteses n, fecha parênteses, mas como é uma sucessão, eu quero dar realça que estou a lidar com uma sucessão, escrevo assim. Portanto, muitas vezes usarei para a variável desta função a letra n, ou a letra m, l, j, k, i, portanto, aquelas letras que geralmente em matemática e em programação nós associamos com naturais ou inteiros. Okay? Portanto, aqui eu estou a considerar, obviamente, todo o n natural positivo. O A índice 1 chamo-lhe o primeiro termo da sucessão, A índice 2 segundo termo da sucessão, por aí fora. Mas há muitas outras sucessões. E às vezes até nem sequer posso arranjar uma fórmula explícita, defino de uma outra maneira. Por exemplo, é fácil falar da sucessão dos números primos. Claro está que aqui não tenho uma fórmula para calcular o número primo a seguir, não é? Vocês de vez em quando veem notícias no jornal, foi calculado o maior primo, até não sei quanto. Mas se os ordenarmos os números primos, pela ordem natural, 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí fora,
vocês têm a sucessão dos números primos. Portanto, aqui não tenho uma fórmula, mas faz perfeitamente sentido falar dessa sucessão. Às vezes tenho fórmulas mais complicadas. Eu podia definir uma sucessão também como, sei lá, B índice N, que variei a letra que uso para designar a sucessão. Podia fazer algo mais complicado, como a soma k de 0 até n e 1 sobre k fatorial. Ok? Isto não é simplesmente uma forma para vos impressionar, é uma sucessão particular que de facto é importante. Coisa que, se eu não quiser usar notação de somatórios, eu sugeriria algo assim, 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais... estou a fazer mal, não é? Portanto, falta-me um termo. Porque para cá comecei em k igual a 0, de maneira que é 1 mais 1 mais 1 meio mais 1 sobre 3 fatorial, por aí fora. Acabando em 1 sobre n fatorial. Okay? Isto é uma outra maneira perfeitamente legítima de dar uma fórmula para definir uma sucessão, que é mais complicada. No entanto, é uma maneira particularmente comum de definir sucessões, e estudar os limites de sucessões deste tipo é aquilo que nós chamamos de estudar séries. Vai ser aquele último capítulo que eu já vos anunciei que faremos. Okay? Em particular, esta sucessão, quando n vai para mais infinito, é 1 sobre k, assim a fonte. Vai tender para a base dos logaritmos de Neperiano. Ok? Bom, outras definições de termos gerais de sucessões. Sei lá, outro no canto. Tem-se n igual a 1 sobre n mais 2 vezes n... Não, um bocadinho. N menos 5. Esta aqui, eu implicitamente, se não disser mais nada, o n é um natural qualquer, exceto o 5, certo? Portanto, também não está definido em todos os naturais. Tem uma exceçãozinha no 5. Posso definir sucessões por métodos mais complicados. Esta sucessão dos números primos é particularmente complicada, não é? Mas uma maneira também popular de definir sucessões é por recorrência. Ou seja, o primeiro termo, não necessariamente o termo de ordem 1, mas o primeiro termo pode ser de ordem 0, não é? Começo a definir um termo, vamos chamar-lhe aqui d índice 1 é igual a 1, ok? E defino um termo de ordem n mais 1 em função do termo de ordem n. Okay? Chama-se isso de fazer uma definição por recorrência. Vamos imaginar aqui uma coisa qualquer. Raiz quadrada de 2 mais exponencial de d índice n. Ok? Portanto, se eu começo com 1, a seguir teria a raiz quadrada de 2 mais e. Certo? E isto seria para n maior ou igual a 1. Ok? Portanto, obtenho o D2, o D3 por aí fora, desta maneira. Okay? Este tipo particular de sucessões, vocês verão nos exercícios, muitas vezes estudá-las, se faz à custa de provar propriedades por indução. Okay?
que o método de indução vai nos dar uma maneira muitas vezes útil para estudar sucessões deste tipo. Portanto, aqui não temos uma fórmula explícita para o termo de ordem n em função de n, mas simplesmente em termos do número anterior. Ok? Portanto, sucessões podem ser coisas muito, muito variadas. Okay? Definidas de maneiras muito variadas. O que é que me interessa sobre sucessões? Interessam-me definir algumas propriedades elementares e uma propriedade mais sofisticada. A propriedade mais sofisticada é a noção de limite. Okay? Portanto, vamos enumerar as propriedades que eu quero que vocês conheçam e que são imediatamente relevantes para a ficha que vocês têm esta semana. Por aqui um traço vertical para escrever dos dois lados. Definição de sucessão monótona sucessão crescente decrescente e coisas relacionadas, por exemplo, estritamente crescente, estritamente crescente. Portanto, uma sucessão AN, em termo geral AN, eu digo sucessão AN, mas o que eu estou a dizer é, de facto, uma sucessão de termo geral AN, mas estou a ser preguiçoso com a minha língua. Quando me importa distinguir se estou a falar da sucessão, se estou a falar de termo geral, que não são necessariamente a mesma coisa, não são a mesma coisa, de facto, mas muitas vezes os confundo, ponho uns parentezinhos à volta do termo geral. Assim, escrevo, até posso exagerar um pouco, fazendo isto que acabo de fazer. Okay? Dizer explicitamente em conjunto estão os N's. Okay? Uma sucessão, termo geral AN, com N natural, diz-se se qualquer que seja o N natural, a N mais 1 for maior ou igual a N. Okay? Se for maior em vez de maior ou igual, digo estritamente crescente. Se for menor ou igual em vez de maior, ou igual, digo decrescente. Bom, estritamente crescente, passando para menor, naquela condição, e finalmente digo que a sucessão é monótona se for crescente ou decrescente. Okay? Esta é uma propriedade muito simples. Não percebi a parte de ser monótona, professor. Monótona quer dizer que é crescente ou decrescente. Portanto, todas as sucessões. Portanto, claro está que há sucessões que não são nem crescentes nem decrescentes. Certo?
Exemplos de coisas destas. Seno. Exato. Seno de quê? N. Seno de N. Lá está, vocês estão a dar um exemplo terrível, não é? Porque seno de N, este N é um número inteiro. Você, como é que se comporta o seno de um natural? Bem, seno de 0 é 0, seno de 1. Bom, seno de 1 é seno de 1, seno de 2 é seno de 2. Essa não dá jeito para explicarmos isso muito rapidamente. Mas qualquer coisa como... Menos 1 elevado a n. Quanto? O que é que disse? Repito lá. Menos 1 elevado a n. Sim, senhor. Uma sucessão, termos geral, menos 1 levantado a n, portanto, alterna termos 1 e termos menos 1. De facto, é fácil olhar para ela e perceber que não é monótono. Okay? Sucessões monótonas. Portanto, estas duas não são, de qualquer maneira. Eu queixei-me da dificuldade de lidar com o seno de n, mas é fácil. Se vocês pensarem um bocado, fácil não. Consegue-se provar que dá algum trabalho. Que não são monótonos. Mas qualquer coisa como é levantado a menos n sobre n, é fácil provar que isto é uma sucessão de números positivos estritamente decrescente. Também se utiliza dizer estritamente monótona quando é estritamente decrescente ou estritamente crescente. Mas, bom, obviamente qualquer coisa como n ao quadrado é estritamente crescente. Bom, consigo muito mais exemplos com isso. Bom, uma propriedade um bocadinho mais sofisticada, mais uma definição, tem a ver com sucessão majorada, minorada e se eu digo que é majorada e minorada, portanto aqui as duas coisas ao mesmo tempo, digo que ela é limitada. Portanto, diz-se que a n são termos geral a n. Não ponho ali o n pertencente a n, não vale a pena. Muitas vezes farei isso. Que a n é majorada, se existir C real, tal que qualquer que seja o n, a n é menor ou igual a C. Okay? Minorada, bom, é virar a desigualdade ao contrário, e portanto limitada a ser majorada e minorada simultaneamente. Reparem que estas definições da sucessão ser crescente ou decrescente é simplesmente o caso particular de uma função ser crescente ou decrescente, uma função definida num subconjunto de reais, com valores reais ser crescente ou decrescente, e de ser majorada ou minorada tem a ver com, é um caso particular de dizer que a função é majorada, minorada, limitada. Ou ainda dizer que o contradomínio é um conjunto majorado, minorado ou limitado. Okay? Exemplos
Exemplos de sucessões limitadas, majoradas e minoradas. Aquela sucessão sobre N. tendo de N, que o vosso colega citou há bocado, obviamente que é limitada. Porque seno é sempre menor ou igual a 1 e sempre maior ou igual a menos. Agora, um de vocês disse também 1 sobre N. Se a sucessão de termos geral 1 sobre N. Esta sucessão, 1 sobre N, qualquer que seja o N, natural positivo, 1 sobre N é menor ou igual a 1 e maior que 0. Portanto, esta também é limitada. Uma sucessão de termo geral exponencial de n sobre n ao quadrado. Esta assim seria complicada. Não quero fazer contas complicadas hoje. Vezes n, por exemplo. Esta sucessão não é majorada. Mas é minorada, não é? Porque todos os termos são positivos. Okay? Bom, finalmente, vamos falar da propriedade de sucessões que me interessa centralmente. Essa propriedade é a convergência de uma sucessão. Portanto, tem a ver com a definição de limite finito de uma sucessão. Portanto, nós dizemos que uma sucessão é convergente. Uma sucessão de termo geral AN é convergente se existir um número real. Agora chamo de A. Reparem que não tem índice. Não é? A real, tal que se verificar a seguinte condição. Dê-me um número positivo, mas em que vocês têm liberdade de escolher esse número positivo conforme quiser. Então, consigo arranjar uma ordem, portanto, uma ordem é um valor dos índices, dos n's, portanto, algo no domínio da função que é a sucessão. Existe um P natural, tal que qualquer que seja o n maior que P, eu consigo garantir módulo de AN menos A é menor do que A. É isto a definição de limite. Que funciona como um jogo, em que, digamos, o casino ganha sempre. Ou seja, se vocês têm a liberdade de escolher aquele epsilon, se eu conseguir dar sempre um P, em função do epsilon, claro está, não consigo dar um P que funcione para todos os epsilons. Vocês têm um epsilon, eu arranjo um P. Se eu conseguir sempre fazer isto, então digo que a sucessão é convergente. Ok? E escrevo e digo que há um limite da sucessão. Não digo que é o limite já, mas direi logo a seguir, porque uma consequência desta definição é que se um número A, nestas condições, existir, não há outro. Ou seja, aquele número A é o único. De maneira que eu rapidamente digo, este A está aqui, chamo-lhe o limite da sucessão convergente.
Professor, já agora, o A é o número real que o professor escolheu, que é o único já agora. É. Ok. Portanto, é convergente se existir um número real A, tal que, qualquer que seja o epsilon positivo, eu consigo escolher o P, portanto, a minha escolha é o P nesta história, tal que para todas as ordens maiores que P, a distância entre o AN e o A é menor do que epsilon. Este modo da AN menos A, a distância entre os dois números AN e A. Deixem-me dar-vos uma ideia visual disto. Okay? Eu posso fazer gráficos de sucessões, que são funções reais de variável real, não é? Portanto, só que tem um aspecto particular, porque o domínio é um subconjunto ilimitado dos naturais. Portanto, eu vou aqui meter um eixo, vai ser um eixo dos n's, não é? E aqui os ANs estarão representados no outro eixo. Claro está. Vamos supor, para efeito do desenho, começo no 0, depois tenho o 1, o 2. Estes são os pontos do domínio da sucessão. Já estou aqui a exagerar, não é? Eventualmente, estarei lá longe um ponto, não sei muito grande, mas estou ali a pôr um N genérico. Ali. Aqui tenho 0. O gráfico da sucessão, portanto, estes são os pontos no domínio. Enfim, para uma sucessão particular, pode ser que tenha que omitir alguns deles para o domínio ser mais pequeno, mas vamos supor que tem qualquer coisa assim, para o gráfico da minha sucessão. Que é isto? Como é que eu interpreto geometricamente aqui no gráfico aquela condição que tinha há bocado? Bom, primeiro a escolha do A, daquilo que eu vou querer chamar o limite. Portanto, escolher o A corresponde aqui a marcar aqui um ponto no eixo vertical, corresponde uma linha horizontal. E agora vocês dão-me um epsilon. Dão-me um epsilon. Ou seja, aquilo corresponde a um erro relativamente ao A que eu cometo quando vos dou um AN para um certo N. Portanto, dar esse epsilon é dar o tamanho de um intervalinho centrado no A, que vai de A menos epsilon a A mais epsilon. Portanto, eu estou ali a considerar um intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, que terá tendência a aparecer muitas vezes nestas histórias sobre limites, continuidade, e que vamos dar-lhe um nome especial. Vamos chamar um intervalo aberto A. Eu pus aqui mal, não é? Pus aqui uma vírgula onde queria pôr finalmente. A menos epsilon, A mais epsilon. Vou denotá-lo com um V maiúsculo, um índice epsilon, parênteses A. E chama isto a vizinhança epsilon de A. Okay? Quando vocês me dão o epsilon, o que estão a fazer, em termos geométricos aqui, é definir uma faixa horizontal de altura 2 epsilon em torno da reta horizontal com ordenada A. Certo? E o que é que eu estou a dizer se A indiciante tende para A? O que eu estou a dizer é que, por mais que vocês se esforcem a escolher o epsilon, eu consigo dizer há uma ordem, que aqui no meu desenho parece ser o 4, não é? Tal que
Portanto, aqui seria a ordem P, não é? Tal que para valores de n maiores, portanto, aqui para a direita, todos os termos da sucessão são tais que o ponto gráfico correspondente está nesta faixa horizontal para a direita do tal P. Eventualmente, se vocês apertarem o epsilon ainda mais, imaginem que é uma coisa mais apertadinha ali, a vossa faixa horizontal fica com uma altura mais pequena, e para terem certeza que estão lá dentro, talvez tenham que considerar um P maior, ok? Mas esta possibilidade de ganhar sempre o jogo, em que vocês dão o epsilon, eu escolho o P, se isto acontecer, eu posso dizer que a minha sucessão é convergente. Se não acontecer, a sucessão não é convergente. Coisas que eu consigo provar acerca deste conceito. Uma já disse, não é? Portanto, a primeira proposição sobre o assunto pode ser esta. Professor, neste caso o P era o 4. Portanto, na faixa que eu fiz a azul, acho eu, o P era 4, ok? Para efeitos do desenho, não é? Sim, exatamente. Agora, eu tenho que dar-vos um exemplo de uma solução, por muito simples que seja, e mostrar-vos como calcular o P. Já vamos fazer isso, ok? Mas, de qualquer maneira, queria insistir no seguinte, na seguinte proposição. É a proposição que eu posso chamar de unicidade do limite. Se há na definição de convergência portanto, com a convenção que eu usei na definição de convergência, não é? Existir é o único real com essa propriedade. Okay? Como é que eu demonstro uma coisa dessas? Bom, é fácil, não é? Se houvesse dois, portanto, contradição, se houvesse dois possíveis A's, a distância de um para o outro seria um certo valor positivo. Mas reparem, vocês conseguiriam uma faixa em torno de um dos A's de largura menor que a distância entre os dois A's possíveis, a partir de uma certa ordem, e para o outro também, a partir de uma outra ordem. Portanto, a partir da maior das duas ordens em que vocês tivessem isso garantido, reparem, tinham que estar em dois sítios que não se interceptam, não é? Portanto, vizinhanças suficientemente pequenas de um dos candidatos a limite e do outro. Portanto, a demonstração não é nada particularmente difícil. Okay? Bom, a partir deste momento que temos a consciência tranquila que o limite, se existir, é uma coisa única, eu escrevo a seguinte notação para designar o limite de uma sucessão de termos geral a n. Portanto, desde que o limite, portanto, se a sucessão for convergente, não é? Falo do limite a n. Notem que, por enquanto, então eu tenho que ter uns certos cuidados, porque vocês já sabem algumas coisas para além daquilo que eu estou estritamente a falar. Eu só estou a falar de limites reais, ok? Mais tarde falaremos de um limite ser mais infinito ou menos infinito, está bem? Mas por enquanto ainda não estou a falar disso. Portanto, assim, estou a falar de convergência em R. Portanto, se eu precisar distinguir, falarei de convergência em R, mas quando eu não disser mais nada, é convergência no sentido da definição 2.
e de um limite ser um número real. Ok? Bom, como é que eu consigo provar que uma sucessão muito simples tem um certo limite? Bom, vamos ver um exemplozinho. Vamos considerar AN igual a 1 sobre N. Ok? Todos vocês me dizem qual é o limite disto. É zero, não é? Portanto, vocês querem escrever algo como isto. Isto será uma das notações que eu vou usar. Quando não quiser escrever lin AN igual a zero, ponho uma seta assim para que significa a mesma coisa. Okay? Portanto, isto seria a mesma coisa que escrever limite AN igual a zero, que é um bocadinho mais formal, ok? Mas quando eu chegar a alguma coisa informal, ponho uma setinha e o valor do limite do outro lado, ok? Como é que eu demonstro que esta sucessão tem limite zero, que é convergente e tem limite zero, se eu for usar a definição? É uma coisa que vamos fazer raramente, ok? Usar a definição de limite diretamente o menos possível. Nós vamos querer fazer com a definição de limite a ter algo que conceptualmente compreendemos e com o qual possamos demonstrar resultados que nos facilitem a vida, ok? Coisa que iremos fazer já a seguir, se não hoje, no próximo dia. Mas vamos por um momento exemplificar como lidar com esta sucessão termo geral 1 sobre n. Pois bem, como é que eu faria? Demonstração, portanto, isto é a demonstração que 1 sobre n tende para zero. Okay? Como é que eu faço? Bom, seja epsilon positivo, ok? E agora eu vou calcular a ordem a partir da qual tenho a garantia que 1 sobre n menos 0 em módulo, dá 1 sobre n, não é menor que epsilon. Portanto, eu olho para módulo de 1 sobre n menos 0, vou ser um bocado picuinhas, acho que cerca de escrever isto, e para não nos baralharmos, por enquanto, eu digo, eu quero que isto seja menor do que epsilon. Bom, mas módulo de 1 sobre n menos 0 é 1 sobre n. Menor do que epsilon, como n e epsilon são positivos, isto é equivalente a n ser maior que 1 sobre epsilon. Ok? Bom, então, o que é que eu faço para arranjar aquele P na definição do limite neste caso? Ora bem, deem-me o epsilon. Suponham por um momento, para fixarmos ideias, que era uma centésima. 1 sobre epsilon seria 100. Portanto, para n maior que 100, eu tinha a certeza que 1 sobre n era menor do que uma centésima. Ok? Portanto, se epsilon fosse uma milionésima, bom, para n maior que 1 milhão, eu tinha a certeza do que... Bom, portanto, com esta condição, bom, 1 sobre epsilon não é necessariamente um número natural, certo? Portanto, podia-me dar qualquer coisa que não era natural. Mas eu sei sempre que existe um natural maior do que qualquer real que vocês me deem. Portanto, é uma questão de fazer a conta de 1 sobre epsilon e tomo um natural maior do que 1 sobre epsilon. Um qualquer, não necessariamente o mais pequeno que verifique isso, mas um qualquer. Pois bem, isso serve para o P. Portanto, o P, na definição, será um natural maior que 1 sobre epsilon. Neste caso particular, não é? Portanto, o que eu quero fazer é ter um algoritmo de cálculo de P's em função dos epsilons. Se algebricamente a minha sucessão for muito complicado,
isto pode ser uma conta perfeitamente horrível. No entanto, numa sucessão tão simples como aquele, termo geral, um sobre n, eu consigo dar uma regra explícita. Vocês podem passar do epsilon para o P, ok? É fazer 1 sobre epsilon e arranjar um natural maior do que 1 sobre epsilon. Portanto, esta sucessão eu tenho a certeza que as coisas funcionam, ok? O limite é 0. A solução é convergente. Bom, posto isto, nós queremos facilitar-nos a vida e arranjamos uma série de resultados que nos permitem facilitar a afirmação de que uma solução é convergente. O mais simples desses tem a ver com a existência de limite à custa de pegar em sucessões que eu já sei que têm limite e somá-las, fazer produtos, etc. Portanto, posição, tanto tipo de coisa que vocês já conhecem há muito tempo, sejam AN e BN, duas sucessões, com AN tender para A e BN a tender para B. Ok? Se quiserem escrever limite AN igual a A, limite BN igual a B, também podem mesmo. Então, são convergentes as sucessões, termo geral, AN mais BN, AN menos BN, e AN, a termo geral, AN vezes BN. Okay? Portanto, esta última é o produto. Com limites, portanto, AN mais BN, toda a gente sabe que irá para A mais B. AN menos BN para A menos B. E AN vezes BN irá para A vezes B. Okay? Não dá aqui o quociente, porque para o quociente eu tenho que juntar uma condição, que é B diferente de 0, não é? Portanto, se B for diferente de 0, AN sobre BN tende para A sobre B. Ok? Então, estes são os resultados que vocês conhecem sobre limites de soluções e operações algébricas. Como é que estas coisas se demonstram? Bom, demonstram-se à custa da definição. Okay? No entanto, eu tenho 7 minutos, eu vou querer justificar um deles. Okay? No entanto, vai ser o do produto. Da soma é demasiado fácil para me preocupar com ele. Passam-me. Okay? Vamos fazer o do produto. No entanto, para demonstrar-vos que, de facto, o produto dos limites é igual vou ter que falar no resultado preliminar. Okay? Esse resultado preliminar é o seguinte. Tem a ver com uma das propriedades de que falámos no princípio da aula. Se AN é convergente, portanto, se tem limite, então
é limitada. Okay? Reparem que a língua portuguesa é traiçoeira. Uma coisa é ter limite, outra coisa é uma sucessão ser limitada. Menos 1 levantado a n é uma sucessão limitada, no entanto não tem limite, ok? Como vocês facilmente conseguem demonstrar. Como é que eu justifico isto? Bom, muito facilmente. Portanto, demonstração. Tome-se epsilon positivo. Posso especificar epsilon igual a 1 na definição de limite. Seja A o limite da sucessão. Ok? Então, da definição de limite, como a definição de limite verifica-se para todo epsilon, em particular funciona para epsilon igual a 1. Isto funciona, o raciocínio funciona com 1, 50, 3 milhões, o que vocês quiserem, mas eu ponho 1 facilidade. Existe P tal que para n maior que P, AN, eu por epsilon, mas não, AN menos 1, menor que A, menor que AN mais 1. Desculpem. Tal que, vamos abreviar isto, tal que para n maior que P, AN pertence à vizinhança 1 de A. Ou que seria a mesma coisa, o AN para ordens maiores que P está entre A menos 1 e A mais 1. Ok? Vamos agora, se isto acontece, vocês conseguem arranjar um minorante e um majorante dos ANs. Como? Bom, até à ordem P há um número finito de ordem. Portanto, se tomarem o mínimo entre A1, A2, A3, etc., até chegar à ordem P, e por outro lado tomarem o máximo entre A1 até AP, vocês arranjam um minorante e um majorante para todos os termos até a ordem P. Ok? Podem fazer isso. Tenho certeza que conseguem fazer isso porque P é finito. Não é? Para todos os outros termos, vocês têm a certeza que os ANs estão entre A menos 1 e A mais 1. De maneira que vocês conseguem arranjar um minorante e um majorante para os AN. Portanto, entre aquelas duas das propriedades que falámos hoje, convergência implica majorada e minorada, ou seja, limitada. O recíproco não é verdadeiro. Se vocês tiverem uma sucessão minorada e majorada, por exemplo, menos 1 levantado a n, essa sucessão não é necessariamente convergente. Bom, vamos interromper aqui. Vamos recomeçar isto na próxima aula com o limite do produto, em que vou usar esta observação, que a sucessão é convergente, se é convergente, é limitada, para conseguir chegar ao fim da demonstração do limite do produto. Ok? Portanto, por hoje é tudo. Até quarta-feira. Tchau, doutor. Obrigado, professor. Até quarta. Até quarta. Tchau, doutor. Eu tenho dúvida do que está escrito no quadro. Quem quiser aparecer, está bem? Professor, Diga.
Tenho só uma dúvida sobre o que está escrito, eu não consigo bem perceber. Mesmo na última linha, é AN pertence, pertence A vizinhança 1 de A. Ah. Há bocado vizinhança, epsilon de A, que era o intervalo aberto A menos epsilon, A mais epsilon. Portanto, aqui eu estou a simplesmente pôr a epsilon igual a 1. Ok? Sim. Portanto, isto é o intervalo A menos 1. A mais 1. Ok, obrigado. Nada. Boa tarde. Não, uma coisa. Podes fazer uma marcação para. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a demonstração da existência de limite. Em que caso? O 1 sobre N. Eu não percebi muito bem, eu não percebi muito bem a demonstração. Portanto, na definição de limite, eu digo, qualquer que seja o epsilon, existe um P tal que, para N maior que P, você tem módulo da N menos A menor do que epsilon. Okay? Portanto, o que você tem que fazer é arranjar um processo de cálculo P's em função de epsilon. Okay? Portanto, o que é que eu fui fazer? Eu fui escrever a condição do módulo da N menos A fui escrever a condição módulo da N menos A menor que epsilon, que é que aparece na definição, nas circunstâncias particulares do exemplo com que eu estava a lidar, que era 1 sobre N menos 0 menor do que epsilon. Ora, 1 sobre N menos 0 é 1 sobre N. Em módulo é 1 sobre N ainda, porque o N é natural positivo. Neste caso. Portanto, o que eu quero garantir é isto. É este o meu objetivo. Portanto, eu quero arranjar uma certeza que para N suficientemente grandes isto passa-se. Portanto, o que eu quero fazer é resolver esta inequação para N em função de epsilon. O que neste caso é relativamente simples. Basta escrever isto assim. Isto é equivalente a N maior que 1 sobre epsilon. Portanto, se você me der um epsilon, ponha uma milésima, 1 sobre epsilon é 1000, eu posso dizer, para N maior que 1000, eu tenho a certeza que 1 sobre N é menor que uma milésima. Ok? Portanto, eu tenho um método de cálculo das ordens a partir das quais a condição funciona. Ou seja, você dá-me um número, ok? Eu calculo o inverso. Depois simplesmente arranjo um P que seja maior do que esse número real. Isso dá-me maneira de calcular P's em função dos epsilon. Portanto, tudo o que eu tive a fazer foi isso. No caso particular de outras sucessões, se a sucessão tiver uma expressão complicada, muitas vezes provar à custa da definição é difícil, trabalhoso, tem que resolver em equações complicadas, etc. De maneira que nós fazemos vai ser começar a arranjar resultados que evitem lidar com a definição diretamente. Esses resultados incluem o limite do produto, a soma, o quociente, etc. E, portanto, foi esse o passo seguinte que andamos a fazer. Estou entendido ou não? Já compreendi. Muito obrigado, professor. Ok, portanto, a ideia central é esta. Você verificar se convergência de uma sucessão equivale a dizer que você consegue definir um algoritmo que lhe dá P's em função de epsilon. Se não conseguir definir esse algoritmo, então não tem convergência. Ok, mas tem que provar que não consegue, não é? Não é simplesmente não conseguir porque não sei fazer. Isso é outra coisa. Tá bom? Bom, então, até quarta. Ou então até hoje à tarde. Há dúvidas já.